produção de alimentos saudáveis. São dos pilares do nosso desenvolvimento e, além de nós fazermos que as famílias vivam com dignidade, nós também defendemos um processo de construção de um modelo tecnológico na qual respeita o meio ambiente e que produz um alimento de qualidade para as famílias. Hoje o modelo defendido do agronegócio, ele basicamente está produzindo produtos, commodities agrícolas para exportação. Deixa eu dizer para vocês, a Rede Soberania está aqui na COCEARGS, aqui no Rio Grande do Sul, Cooperativa dos Trabalhadores Rurais Assentados. A gente vai falar com o CEDENIR sobre os violentos e virulentos ataques feitos. Para ter uma ideia, que faltou luz até. Os ataques estão já, não são brincadeiros, os ataques contra a MST no Rio Grande do Sul. Ontem, violentos ataques no Fantástico, né, tirando ali coisas específicas sobre um que outro assentado, querendo jogar esse ônus na conta do movimento, tentando detonar com a reforma agrária. A gente está aqui na sede do MST, na sede da COCEARGS, aqui no Rio Grande do Sul. Nós vamos falar com o CEDENIR, dirigente do MST no Rio Grande do Sul. Ele está dando uma entrevista ali para a mídia por rádio, tá? por telefone. Eu já vou pegando ali o que ele está falando ali. A gente não vai poder ouvir estas perguntas, mas depois a gente aqui da Rede Soberania vai fazer as perguntas para ele, não é mesmo, Isnar? Isso. A gente quer dar uma versão agora que a RBS, como tu falou, né, Miller, que a RBS e a Globo não deram o sucesso da reforma agrária. Então já vamos chegando ali no CEDENIR. CEDENIR, puxa mais para cá que faltou luz aqui. Parece que os ataques já são até da Companhia de Energia Elétrica da cidade, rapaz. Os caras não querem deixar nem dar entrevista aqui. Imagina só, CEDENIR, senta aqui, ó. Senta por aqui. Isso aqui, ó, aqui, melhor. Pronto. Que tal? Ficou muito claro atrás. Estamos também dando uma entrevista. Agora? É para São Paulo, de comunicação de São Paulo. CEDENIR Oliveira, dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, muitas vezes já esteve junto com a Rede Soberania, são apoiadores e também patrocinadores desse nosso meio de comunicação aqui. E ontem, né, a gente já estava sabendo, há mais dias, né, de que a Rede Globo, junto com a RBS aqui, eles iam fazer mais um ataque junto ao MST, uma tentativa de... Aí tem várias versões. Eu queria que tu, Cedenir, boa tarde, como é que vocês do MST viram esse ataque da Globo, da RBS aqui do Rio Grande do Sul, e da Globo foi preparado pela RBS do Rio Grande do Sul, não é? Mas a Rede Globo quem pegou... Propagou. Boa tarde, Nar, boa tarde a todos que nos acompanham. Na verdade, volta e meia, vem esses tipos de reportagem plantadas. No fundo, nós vivemos uma conjuntura bastante complexa nesse país e, de certa maneira, eles estão tendo que se explicar, assim como a Globo, assim como toda essa armação que houve na Lava Jato, a crise econômica que esse país está vivendo, os desmandos do governo Bolsonaro em todas as áreas, mas também na área da reforma agrária. Volta e meia vem algum tipo de matéria nessa tentativa de desfocar a verdadeira crise que nós estamos vivendo e tentando colocar que a reforma agrária não deu certo. Essa matéria, então, pegou alguns casos isolados, isso que nós vimos não representa o que é a reforma agrária no nosso Estado. Nós desafiamos esses meios de comunicação que façam uma reportagem séria e divulguem o conjunto das famílias desses assentamentos e aponte esses supostos desvios que implicam uma minoria muito pequena nas áreas de assentamentos. E esses problemas nós sempre denunciamos. O MST sempre foi contrário a transformar as terras conquistadas em processo de mercadoria.
Tanto é verdade que nós sempre lutamos para que não se haja o processo de titulação das famílias, e que se haja uma concessão de uso, que justamente o título da terra seria para legalizar esse tipo de ilegalidade. E essa é uma grande disputa que nós temos, inclusive, com esse governo, que tem falado que o grande meta deles é titular as famílias. E titular é justamente dar legalidade a esse tipo de questões que eles levantaram. Que Na verdade é individualizar, né, Sedenir? Porque aí eles vão lá e compram individualmente as terras. Eu te pergunto, Sedenir, ontem falaram especificamente de Eldorado do Sul, foi um dos exemplos que eles deram. Eldorado do Sul é um lugar onde estão querendo construir uma das maiores minas de carvão do mundo, e ela é em terras onde hoje tem assentamento da reforma agrária, terceiro maior ou segundo maior produtor de arroz orgânico do Brasil, vai acabar a produção de arroz lá. Isso não tem um pouco a ver com isso também, com interesses financeiros muito grandes? Os interesses são amplos, né? Não dá para afirmar que é um elemento só. O nosso entendimento faz parte desse grande arcabouço político, jurídico que nós estamos vivendo, e é evidente que o MST, a reforma agrária, é uma parte da resistência política nesse país. E, inclusive, várias denúncias com que eles apontam são denúncias infundadas, como é o caso daquela situação do balneário lá na Fazenda Anônima, um assentamento que tem 35 anos, eles estão tratando como um caso que é um problema, se construir processos de lazeres naquela área. Para ter ideia, aquela área, o pessoal faz 13 anos já que possui o título da terra, que é justamente que permite que possa se fazer outros tipos de iniciativas em cima das áreas, e é uma experiência, nesse caso, que tem conhecimento dos próprios órgãos que regulam esse tipo de investimento. Então, quer dizer, pega um fato isolado da Fazenda Anônima, que não tem nada de irregular naquele processo que está sendo feito, porque tem... É como dizer que agricultor não poderia ter direito a se divertir numa área de lazer, etc. É isso que eles estão dizendo também. Então, transforma um fato isolado, né, e transforma num processo geral. O que nós queremos dizer? É evidente que possa haver algum tipo de irregularidade nos assentamentos? Claro que pode. Nós temos 13 mil famílias assentadas no Rio Grande do Sul. Agora, essas irregularidades são minorias no contexto geral que existe nos assentamentos. Por outro lado, nós sempre cobramos que o governo, o papel do governo é fiscalizar e cumprir para que essas irregularidades não aconteçam. E se acontecer, tem que tomar as medidas e repassar. Agora, nós temos muita tranquilidade com que essas denúncias não vão nos atingir. A sociedade gaúcha nos conhece. O pessoal de Eldorado sabe a importância que é os assentamentos para o município. Todos os feirantes aqui de Porto Alegre, são mais de 50 feiras no conjunto aqui da Grande Porto Alegre, são fruto produzido desde assentamentos da Grande Porto Alegre, na produção de arroz, na diversificação, na produção de atividades culturais, inclusive, onde o pessoal vão se confraternizar nos fins de semana, jogar bola, nas festas, nos assentamentos, porque nós transformamos esses espaços não só um espaço de produção, um espaço para que as pessoas vivam com dignidade, mas um espaço bom de viver, e que muitas pessoas acabam nos final de semana indo lá, participando das atividades festivas que nós realizamos nesses espaços. Portanto, temos com a consciência tranquila, e não vai ser esse tipo de matéria que vai denigrir o papel da reforma agrária no nosso Estado e nos tirar o ânimo e a energia do MST de continuar lutando pela reforma agrária e reafirmando que ela é um instrumento importante de desenvolvimento, distribuição de renda e de crescimento econômico do nosso país. Queria aproveitar aí, saudar o André Luiz Schiller, que está junto conosco, Maria Conceição Vidal, boa tarde. E vou fazer mais, eu sou obrigado a fazer mais uma pergunta, né? O Sedenir entrou falando ali dessa turma da RBS, da Globo, estão tentando tirar a atenção de outras coisas que estão acontecendo no Brasil. O Moro fazendo o que está fazendo, o Moro e o Dallagnol fazendo o que estão fazendo, a grande mídia, inclusive a Folha de São Paulo, Estadão, etc., já entenderam que não dá mais para ficar com os caras, mas a Globo continua com os caras. E continua com os caras a ponto de atacar o MST, porque um dos desejos do Moro é inclusive atacar as entidades populares, né, os movimentos sociais
e inclusive MST. Então, na verdade, ao que tudo indica, esse repórter aí chamado Grisotti está se antecipando para ver se prepara um jeito do Moro atacar o MST. Verdade, a opinião desse blogueiro, tá, Cedeneiro? Na verdade, o Moro já teve uma tentativa ainda quando o juiz de Curitiba, onde ele fez todo uma artimanha, onde prendeu vários agricultores, vários companheiros nossos do MST, numa possível denúncia de desvios no programa do PA. E muitos daqueles companheiros foram presos, muitas cooperativas acabaram fechando, tiveram problemas na execução dos projetos, e no final agora saiu o julgamento, todas as pessoas estavam completamente seguras que não tinha nenhum tipo de irregularidade. Só que isso depois de 5 anos, para que as pessoas passaram por constrangimento, as cooperativas vieram à falência, denigriu a imagem do programa, e agora quem vai reparar esse prejuízo? Quem fez tudo isso foi o Moro naquela oportunidade, e se revela agora mais claramente no que condiz ao julgamento do presidente Lula, que na verdade nós já vimos desde o processo do impeachment alertando a grave crise que estava vivendo o país, e que esse golpe que estava em curso nos traria muitas dificuldades para a sociedade brasileira. Nós não tínhamos bola de cristal naquela época. Nós só fazíamos a leitura correta da realidade brasileira, e agora está se revelando tudo aquilo que nós falamos. Que existia essa articulação do Moro com a Globo, de que esse golpe traria dificuldades para a população, retirada de direitos, a sociedade numa crise econômica profunda, e eles reconhecem isso, e estão dizendo que a outra alternativa é a reforma da Previdência. Nós temos consciência que a reforma da Previdência não vai tirar o Brasil da crise e vai unicamente retirar o direito dos trabalhadores ter o direito de se aposentar. Ô Isnar, aqui é Oswaldo Cocope, junto conosco lá de Indaiatuba, São Paulo. Graça Leal, isso aí é coisa da Globo, diz ela. Aí André Luiz Schiller, coisa da só RBS mesmo para se prestar ser vergonhice. Deixa eu ver quem é que vai estar aqui. Cosme Machado, a Globo faz parte da quadrilha. Rosa Freitas, Moro na cadeia. Maria Conceição Vidal aí de Porto Alegre. Maristela Maffei, tá junto conosco. Fernando Assis Araújo Kovaleski lá de Candiota. Maravilha. Lugar de mina, outro lugar que está saindo mina aí, que também vão detonar com as terras dos agricultores, né? É o Grisotti ali da Globo e da RBS, e a turma aí dos mineiros, vem até chinês para cá, hein, Snack? É verdade, eu queria até provocar, até convidei a Tatiane para que ela viesse sentar aqui. Vem cá, Tatiane, para dar umas respostas para nós aqui. Tá escondida lá. A Tatiane é uma jornalista da MST, que presta uma assessoria, está junto no grupo de jornalistas do Brasil de Fato. Olha só, Cedenir, Miller, me chamou a atenção no ver essa matéria ontem à noite, também hoje de manhã no Bom Dia Rio Grande, o quanto que o Grisotti ele é tendencioso, né, e sujeito do mal, né, porque em vez de ele aproveitar uma experiência como, e a gente vai aprofundar um pouco mais agora com a Cedenir, para mostrar o contraponto da informação, e que essa informação é uma informação, é um detalhe, é um mínimo do que vem acontecendo na reforma agrária. A reforma agrária é uma luta que está sendo necessária, foi necessária no Brasil, no Rio Grande do Sul, e está dando muito certo. E eu digo que ela é tendenciosa, o Grisotti usando isso, porque ele coloca toda a luta, toda a produção, o que vem sendo feito para a reforma agrária, tudo no mesmo saco. Então, o Cedenir falou, né, são mais de 13 mil famílias assentadas aqui no Rio Grande do Sul, Cedenir. 13 mil famílias. E dessas famílias que estão assentadas aqui, né? O MST se destaca pela produção do leite, pela produção de comida, das mais variadas, né? Mas o grande título do MST é na produção do arroz orgânico, né? O maior produtor da América Latina de arroz orgânicos. Eu queria que tu falasse um pouco disso, Cedenir, da luta que vocês têm, né? Eu
eu conheço vários assentamentos, né? Tem um, por exemplo, que eu quero citar e depois eu quero que tu fale também um pouco dele, que é lá em Ilha Negra, né? Um assentamento que se chama Conquista da Fronteira, que o pessoal quando chegou lá, eles não tinham estrada de chão. Hoje é um município super desenvolvido. Pontão, aonde o Grisotti usou ontem, né? Pontão virou cidade com a reforma agrária. O MST, ele traz desenvolvimento, ele traz produção. Então eu queria que tu conversasse um pouco com a gente, Serenir. O que o MST tem produzido, o que o MST tem trazido para a população aqui do Rio Grande do Sul, para dizer para o Grisotti que não é, Grisotti, o que tu mostrou é o mínimo, é nada isso que tu está mostrando, porque são famílias que estão ali de uma maneira muito errada e que o MST é totalmente contra isso. Acho que é importante nós termos claro de que a luta pela reforma agrária é uma luta difícil, né? Nós, ao longo desses, eu estou falando, 35 anos, como MST, mas o processo de enfrentamento, de luta pela terra aqui no Rio Grande do Sul, ela vem de mais tempo, de outros atores, de outros sujeitos que se organizavam, que lutaram e assim por diante. Então é um processo de dificuldade, de luta. Todas as famílias, todos esses assentamentos foram conquistados com luta, não teve nenhuma bondade de nenhum governo, seja ela dos governos da ditadura, menos de esquerda, mais de esquerda, todas elas foram fruto de um processo intensivo de mobilização. Essas famílias que chegaram nesse território, que tu falou, Ilha Negra, mas também Sarandi, Viamão, o próprio Irga, são pessoas que chegaram com uma sacola de roupa velha, um pedaço de lona e um colchão velho, e umas panelas. E volto novamente a destacar, nós desafiamos quem quiser nós organizar reportagem assentamento por assentamento. O que existia naquela área, o que produzia e que tipo de contribuição fazia para o município. E hoje nós podemos fazer o contraponto. Esse assentamento, quais são os problemas que existem? Nós não estamos aqui dizendo que não tem problema algum, é evidente que pode haver algum tipo de problema. Podemos destacar os problemas que existem, mas vamos destacar as outras famílias. Quanto que esses problemas representam? Quantas crianças estão em escolas? Quantas agroindústrias nós temos? O que nós estamos produzindo? Qual é o impacto desse processo no desenvolvimento regional? Portanto, nós queremos que se queira fazer o debate da reforma agrária, ele tem que fazer um processo amplo, verdadeiro, do que está ocorrendo. Você pegar algum aspecto de dificuldade, transformar isso, que é a realidade total dos assentamentos, ou é ignorância ou é má fé, e que não quer revelar a importância que isso tem demonstrado. Então, nós temos muito orgulho dos nossos assentamentos, nós temos dito que as famílias que estão hoje vivendo, muitas delas com muita dignidade, conseguindo alimentar seus filhos, nós não temos uma criança fora da escola, nós temos esse território numa perspectiva de desenvolvimento regional. É evidente que esse território, que esses espaços são duramente atacados, são muitos os aspectos de tentativa de desmoralizá-los, esse território, uma tentativa de retomar novamente para a produção do agronegócio, que é essa iniciativa do governo, querendo estimular as pessoas a pegar o título, porque o título nada mais é dar garantia que eles possam fazer outros tipos de negociação. Mas os nossos princípios, a nossa moral, a nossa firmeza na construção da reforma agrária nos garante muita tranquilidade para desafiar todos e todas que queiram conhecer os assentamentos. A sociedade nos conhece, a sociedade gaúcha conhece, vai nas nossas feiras, visita a nossa comunidade e nós somos integrados a essas cidades, a esses espaços onde nós temos assentamento. Mano Oxi, movimento hip hop tem lado, estamos na sintonia. Mano Oxi aí apoiando o movimento MST. Maristela de Fontoura Machado, força companheirada. Clarice Dalmédico, milhares de famílias vivendo... rapaz, não consegui ler aqui
o comentário. Maristela, isso não é jornalismo, mau caráter, jornalismo. Não está falando de nós, viu, Zara? Ela está falando da RBS. Zara Zou, aí do Rio de Janeiro, boa tarde. Cidadania, vamos aproveitar aqui, tu estava falando agora de escolas, tá? Houve um ataque aí no começo do ano, uma tentativa de fechar as escolas rurais, de novo, tanto do governo federal e eu acho aqui do governo estadual também. Como é que está indo isso? Na verdade, há muitas conversas sem nexo, né? Como é a prática desse governo Bolsonaro. Fala coisas que no fundo não tem um mínimo de conexão com a realidade, e eles diziam que iriam fechar as escolas do MST. O que eles não sabem é que as escolas que estão nos assentamentos são escolas legais, são escolas ou municipal ou escolas estaduais. Claro. Em alguns lugares existem institutos federais, como é o caso de Santa Catarina, e no caso do Paraná nós temos faculdades no território dos assentamentos. Mas essas não são escolas do MST, são escolas que estão dentro dos assentamentos que as famílias participam. Então há uma tentativa não só das nossas escolas, que nós temos vindo, é uma tentativa de desconstituir o que é a educação pública como política pública para que os pobres, para que aqueles com menos condições possam elevar o seu nível de consciência, o seu nível cultural, possam competir, digamos assim, usando o linguajar capitalista deles no mercado de trabalho. Eu não sei por que essa ofensiva de não querer que as pessoas possam ter condições de se formarem e assim por diante. Muito bem, Snar, manda ver. O pessoal aqui estava lendo aqui, o pessoal estava perguntando e querendo saber um pouco mais. O MST desenvolve uma grande feira em São Paulo, né? É uma feira, não é só uma feira de produção, é uma feira cultural também. Queria que tu falasse um pouco do trabalho e do contraponto, porque a gente aqui está mostrando, nós estamos fazendo, Miller, aqui, mostrando que de fato o MST produz, o que ele tem. O Cidadania também está falando dos problemas, né, que dentro do MST, dos assentamentos tem, e que o MST sempre se pronunciou e pediu para que, nesses casos de venda de lote, de botar pessoas que não lutaram, né, e que não sabem da luta da reforma agrária para dentro dos assentamentos, sempre foram contra. A direção do MST sempre foi contra. Então tem vários eventos. Aqui tu falou das feiras, né, que são mais de 50 feiras aqui, né, que o pessoal vem aqui, acontece. Eu sou um consumidor dos produtos da reforma agrária, né, e eu queria que tu falasse um pouco de São Paulo. E também a experiência que vocês estão tendo me escapou o nome agora, do Armazém do Campo. Armazém do Campo. Conta um pouco para nós como é que é esse trabalho, que é uma tentativa, Miller, de escapar do atravessador, que o produtor, o cara que produz mesmo, vem e comercializa. No nosso último Congresso Nacional, nós produzimos uma síntese política, que é um novo conceito que nós entendemos que o processo da reforma agrária que ele não é somente um processo de democratização da terra, que é a base central, é democratizar a terra, mas é o papel que a reforma agrária cumpre nesse atual estágio do desenvolvimento da agricultura no país. E o nosso entendimento que a reforma agrária cumpre um papel essencial, que é a produção de alimentos. E para isso é necessário nós desenvolvermos nos assentamentos todo um processo de articulação, que muitas das vezes esse processo existia de produção de alimento, mas era mais como base de sustentação, de autossustentação das famílias, e as famílias tinham alguma linha de produção para poder fazer uma renda para as famílias. Nós temos dito que é possível, a partir da produção que as famílias já tenham, aumentar ela para poder atingir os mercados e com isso as populações da cidade comerem um alimento de boa qualidade como esses que nós
comemos quem vai num assentamento, que vai na sua casa. E por isso organizamos vários tipos de redes de organização de produção. Uma delas já estão em grande escala, né? Como é o caso do leite, do arroz, do suco, do feijão, de outros produtos, já existe uma escala que você possa chegar no mercado. Mas as feiras, ele é um processo importante de venda e de relação com o mercado direto. Como eu já falei antes, aqui na Grande Porto, só aqui em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, nós temos 50 pontos já de feiras onde nós estamos vendendo. Então nós estamos estimulando que isso seja um espaço de comércio. Um outro espaço que nós temos feito é... E vão estar começando uma nova agora, vocês estão contabilizando junto na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Então esse já é 50 Já perdeu a conta, hein? Eles vão perdendo a conta, é isso aí. Tá sabendo. Aqui perdendo a conta das feiras e os outros perdendo a conta da vergonhice que fazem contra a LCT e contra a reforma agrária. Quando a estratégia dá certo é quando a direção perde o controle da estratégia. Agora as coisas vão acontecendo ao natural. A outra experiência que tu falou, que nós estamos organizando nos grandes centros, nós estamos chamando de armazém no campo, que é mais do que um processo para chegar nesses grandes centros, esses produtos que vêm do Brasil inteiro, das regiões inteiras, mas também são um espaço cultural, que as pessoas possam lá comprar um livro da expressão popular, que tem acesso ao jornal Brasil do Fato. Aliás, merchandising aí, merchandising. Aproveita o merchandising, Star. Olha aqui, ó. Brasil de Fato, que tem se transformado em uma grande ferramenta de comunicação da classe trabalhadora, também possa ter atividades culturais. Tu vê que aqui a gente faz uma brincadeira de vez em quando, não, Cedenir? De música, enfim, é outra ferramenta que nós temos. E a grande feira que nós organizamos já se configurou um dos maiores atos, podemos dizer assim, político-cultural da esquerda, é a Feira Nacional da Reforma Agrária. Feira Nacional da Reforma Agrária. Nós fazíamos em São Paulo, no Parque Água Branca, nós já tínhamos 3 edições, e nesse ano o Dória cancelou com a justificativa de que a feira era muito grande. E, portanto, eu já tinha visto cancelar evento por falta por ser pequena. Por ser pequena e não viabilizar. Agora, tu cancelar evento porque ela tem muita demanda, eu não tinha visto. O fato é que nós estamos com essa feira marcada para agosto, início de agosto, novamente São Paulo, onde levar produtos do Brasil inteiro, onde tem shows de grandes artistas nacionais. Estamos ainda buscando um local, porque o local que nós éramos acostumados a fazer, o governo de São Paulo, nessa perseguição, nos impediu que a população de São Paulo tivesse acesso a essa culinária que já se transformava, digamos assim, vem se transformando como um processo cultural. Todo mundo já espera o mês de agosto para ir visitar e comer os alimentos, verificar das músicas, da cultura e da convivência com o sem terra que ocupam São Paulo, não dessa vez cortando cerca, mas levando os produtos e levando a cultura camponesa da reforma agrária do sem terra para os grandes centros urbanos. Aliás, falar em grandes centros urbanos, falar em São Paulo, Cedenir, a gente sabe que lá o arroz que é consumido lá na merenda escolar em São Paulo é arroz orgânico produzido aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem uma... nós dentro das políticas públicas que ainda permanecem, que ainda não houve, porque ela virou lei, né? Não era só uma... Hoje é lei, 30% da merenda escolar, ela deve ser comprada dos produtos da reforma agrária e dos pequenos agricultores. Dentro dessa lei, hoje nós somos os maiores fornecedores de um dos itens de arroz para a Prefeitura de São Paulo. É o nosso arroz orgânico, que hoje abastece todas as escolas municipais de São Paulo. Eles podem tentar matar o movimento, mas quando vai para a lei, quem cumpre a lei é o movimento e bota a comida até para as crianças deles mesmos.
Essa é a grande contradição que eles vivem, né? Porque um movimento e uma organização não basta um decreto para nos deixar existir. Nós somos milhões de pessoas, nós temos milhões de produtos, nós temos relações políticas com muita gente, inclusive pessoas não só de esquerda, mas também de centros. Nós temos vários prefeitos, prefeituras de partidos de direita que fazem relação com os assentamentos, querem assentamento nos seus municípios, porque, assim como eles dizem, não é só por uma questão, ele nos ataca por uma questão ideológica, mas eles têm consciência que a reforma agrária é um processo amplo de desenvolvimento e de construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Por isso que nós reafirmamos, os nossos espaços são um lugar bom de viver. Nas nossas áreas não tem gente passando fome, não tem criança sem escola, as pessoas estão vivendo com o mínimo de dignidade. É evidente que temos dificuldades, temos problemas, tem falta ainda políticas públicas, que nós precisamos continuar lutando, nos organizando para poder nos manter nessas áreas conquistadas. Isso é importante que o Cidanir falou agora, Miller, que por isso que muitas pessoas entendem assim que uma vez o agricultor ganhando a terra já basta. E não. Por causa que ele chega numa terra que é uma terra que não está habitada, é uma terra onde vive gado, é uma terra que não está trabalhada, então ele precisa de toda a assistência técnica. E nós somos da Rede Soberania, nós somos defensores da reforma agrária porque a gente vê o quanto ela faz bem, né? Nós falamos isso porque a gente convive nos assentamentos. O MST tem trazido, que eu queria pegar esse outro lado da cultura contigo, né? Dá para dizer assim que o MST, Miller, ele tem trazido tem ajudado muito na cultura da nossa civilização, né? Porque a convivência aonde na sociedade nossa, dos pequenos agricultores, desse contato com a terra, onde a terra é uma mãe, a terra não é posse de ninguém, nós somos herdeiros da terra, o MST traz isso, né? Ele luta por isso e leva isso dentro no coração das pessoas. Então, dá para dizer assim que o MST se tornou um movimento que produz muita cultura. Porque eu queria que ele falasse um pouco das músicas que são produzidas, das poesias que são produzidas, né? Do jeito de viver, da relação que as pessoas têm com a terra e com o espaço, né? Os municípios, né? E hoje seria importante se a gente conseguisse entrevistar também prefeitos, né? Que pudessem falar isso que o Cidanir fala, né? Do quanto eles são agradecidos pelo trabalho do MST. Dá para dizer, né? Aqui em Porto Alegre, né? Aqui próximo de Porto Alegre, se a gente pegasse Nova Santa Rita, o quanto significou a luta da reforma agrária dos assentamentos para aquele município, próprio município de Eldorado aqui, né? O quanto que a economia mudou. Cidanir, essa questão cultural, né? O que o MST traz. Não posso deixar o Santos Fagundes, lá do gabinete do senador Paulo Paim, esteve ontem em Curitiba e viu o grande trabalho que o MST desenvolve em apoio ao Lula, né? Isso aí que eles estão fazendo é perseguição, porque o MST apoia o Lula. É o Santos Fagundes lá do gabinete do Paim. O Mano Oxi está se botando à disposição, Snar, para divulgar aí todas as vezes que a gente vai falando sobre reforma agrária.